Olá, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano Santos e hoje eu recebo para mais uma entrevista aqui no canal o Leandro Proença. O Leandro ele é CTO na Beagle, ele está morando hoje em Portugal. E Leandro, seja bem-vindo aí ao canal, né? Seja bem-vindo aí ao bate-papo. É uma honra aí É te uma, receber. E você, né, eu te conheci lá no Twitter e você é um cara que sempre está postando coisas bacanas lá de tecnologia, né, de uma forma séria, né, sem levantar paixões, né, sem levantar tretas. E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que falar sobre tecnologia de uma forma legal é bacana, né? Nada daquele negócio de do que tem ido hoje muito para uma onda aí de influenciadores que são pessoas aí que se dizem de tecnologia, mas na hora que você vai ver não está postando nada de tecnologia. E eu acho que você ali na bolha é, engrandece bastante. Eu acho que ajuda. É uma pessoa construtiva para a bolha. Né? Então, do Twitter, daquela nossa da micro bolha ali do pessoal de tecnologia no Twitter. Então, seja bem-vindo aí, cara. Se apresenta pro pessoal aí. então, Adriano, primeiramente eu agradeço imenso aqui o convite para participar dessa entrevista. É mesmo uma honra poder participar. E pronto, meu nome é Leandro, eu atualmente moro em Portugal, aqui há 8 anos. Eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2009, né, profissionalmente falando. Então, então eu conto um pouco da minha trajetória, assim, eu posso começar contando um pouco como é que eu cheguei, né, como que eu fiz a faculdade, pronto. É, Em termos de tecnologia, eu diria que é uma coisa que eu sempre gostei, né, essa coisa assim com computadores, como eles funcionam. Eu lembro que com 7, 8 anos a minha mãe me matriculou num curso chamado microinformática no tempo, lá em idos de 93, 94, mais ou menos. E nesse curso eu aprendi ali pequenos comandos do MS-DOS, né? E ali que ele começou a me despertar a mesma vontade ali, tipo, eu achei muito interessante. O que mais também gostei também do curso é que todo dia, nos últimos 15 minutos, a gente jogava Doom. Era bastante divertido. O tempo foi passando e depois o meu pai comprou um computador para mim. Eu usava ele mais para coisas básicas ali e tal. Ao longo do tempo depois eu conheci a tal internet, né? Então eu aprendi ali a a gente usava ali por volta dos anos 2000, mais ou menos, eu utilizava ali mais aquela questão de utilizar chats ali, conversas online, então eu usei o ICQ, tipo de De ponta no vez em, ICQ. isso, de vez em quando baixar um MP3 que demorava tipo 3 horas para baixar um MP3 de 5 mega, porque era discada a internet naquela época, né? Exatamente, exatamente. Eu tive muita internet de escada, que era de coisa de conectar à meia-noite, né, por causa da conta de telefone. É, e Demorava assim, um ano para baixar um MP3, né, cara? 5 mega levava um nossa, tempasso. nossa. E aí depois a gente descobriu o Torrent, né? O Torrent foi a nossa Sim, salvação naquele tempo. sim. Foi engraçado. E eu lembro que esse era o meu contato, assim, máximo com computadores. Então, mas eu sabia por trás ali que existiam coisas que se passavam no computador que eu não fazia ideia de como que aquilo acontecia. Eu lembro que uma vez eu vi numa banca de jornal uma revista, essas PC Magazine, coisas que vêm jogos e tal, e veio ali um tutorial de como fazer, por exemplo, um Hello World. Não chamava Hello World, mas pronto, eu não lembro o que era, uma coisa qualquer, usando o Turbo C. Eu lembro que eu instalei aquilo no computador que a minha mãe tinha, e era um Pentium 33, uma coisa assim, ou já era algum outro modelo. Agora já eu sou péssimo para lembrar os modelos de computadores, mas e aquilo me despertou uma vontade imensa de conhecer mais ainda sobre como os computadores funcionam. Mas o tempo foi passando, esqueci aquilo, e aí depois chegou a hora de decidir entrar na faculdade, né, com meus 18 anos, mais ou menos, e eu acabei escolhendo fazer computação. Então eu fiz uma faculdade em São Paulo, e ali eu comecei a ter meus primeiros contatos mesmo ali com programação e conforme eu fui aprendendo as disciplinas, né, então ali eu tinha disciplina de banco de dados, programação, tinha estatística, tinha algumas cadeiras ali, algumas disciplinas, e a que mais me despertou mesmo vontade de aprofundar era algoritmos, estruturas de dados, linguagem de programação, então eu aprendi Java ali na faculdade também, fazendo aquele swing ali bem, bem básico, e e a minha carreira foi se mudando muito para voltar para programação a partir desse momento. Então, o que que eu fazia também nos meus tempos livres, assim, quando eu estava em casa, né? Eu ficava brincando de fazer coisas no Excel, pronto, fazer planilhas, e aí eu comecei a fazer VBA.
o VBA no Excel ali, começava a automatizar algumas coisas e tal. Isso durante o meu tempo da faculdade. Aí terminou o período da faculdade, eu fiz um curso de programação na Kaelon, que é uma escola de programação aí no Brasil, bastante conhecida, acho que não sei se o Adriano conhece. Conheço a Kaelon. Então, Eu não fiz o sei curso de se eles, Java eu lá. não sei se eles acabaram. A Kaelon ainda existe? Eu acho que sim, deve existir ainda cursos presenciais, acho que sim. Eles devem. Eu não sei qual que é a frequência, né? Não sei se hoje em dia é mais assim, mas depois eles acabaram fazendo também criando o grupo Alura ali em volta daquilo também, são os Tá. cursos online. Ah, tá. Então É, esses caras da Alura já foram da Kaelon. Alguns deles já foram da Kaelon já. Se eu não me engano, os fundadores do Alura também são os fundadores da Kaelon. Eu acho que Tá. é o mesmo grupo ali. É porque Eles, assim, tem muito tempo que eu não ouço falar da Kaelon, né? é, é, Que ela é das é, antigas e tal. É das antigas. Eu lembro que eles eram conhecidos por ter curso de muita qualidade mesmo. E quando eu fiz o curso de Java lá, a formação em Java, eu notei mesmo a qualidade dos instrutores, a didática que eles tinham. Era mesmo muito interessante. Aquilo me ajudou a aprofundar meu conhecimento em Java e aquilo me ajudou depois também no meu primeiro emprego, né? Então, meu primeiro emprego foi numa startup, foi em 2009. Era para trabalhar com Java. Então, a nossa stack era Java 6. A gente utilizava um framework MVC chamado VRaptor, que era um framework criado pela própria Kaelon. Eles desenvolveram esse framework. E tive sorte de encontrar essa empresa, que utilizava o VRaptor. Era uma rede social acadêmica, onde as pessoas nas universidades podiam é, acessar e compartilhar conteúdos acadêmicos, o famoso Xerox, né, aquela Xerox que o pessoal compartilhava, mas tudo aquilo que era permitido, né, ou seja, a gente também desenvolvia todo um sistema ali em volta ali de tentar evitar ali as práticas de pirataria, tentar identificar ali possíveis fraudes e pronto. Então, e foi uma oportunidade bastante enriquecedora para mim, porque era uma rede social já que estava sempre crescendo, e a gente chegou ali num pico ali, eu não lembro em que altura, mais ou menos ali em 2009, 2010, de ter ali 10 milhões de page views, né, por dia. Então foi uma coisa mesmo assim que aquilo exigiu bastante, sendo júnior, né, sendo uma pessoa com pouca experiência, exigiu bastante da nossa equipe ali, ah, um aprendizado ali em termos de como fazer a aplicação escalar com esses números, né? Então, era Java, com VRaptor, a gente desenvolvia também ali, fazia manutenção, né, e fazia tuning num motor de busca, utilizando o Lucene, do Apache Lucene, para fazer a busca textual. Ah, tive contato com Shell Script também nesse primeiro projeto, era muito Shell Script para fazer conversão de formatos de arquivos, tinha que Não lidar com tem nada Tomcat. melhor, não tem nada melhor do que Shell Script pra fazer essas coisas, cara. Eu adoro Shell Script. Shell Script é muito underrated, eu diria. Tipo, eu acho que as pessoas deveriam investir mais em aprender. Eu não sou expert em Shell Script, longe disso, mas eu gosto e sempre que eu procuro automatizar alguma coisa, eu vou ali, faço uma pesquisa no Exatamente. Google daquilo que eu quero e faço um script ali. Aquela Exatamente. Eu Shell gosto para Script, automatizações, principalmente quando você tem grandes massas de dados, por exemplo, você vai limpar. Eu gosto de usar praticamente assim, o meu uso pessoal é para limpar dados. Então vamos supor que eu tenho uma grande massa de dados lá, cheia de falhas, defeitos. Cara, eu crio um scriptzinho em Shell para poder limpar, tirar aquelas coisas indesejadas e deixar tudo formatadinho para mim, cara. perfeito, Maravilha, cara, maravilha. perfeito, perfeito. É, eu também gosto de usar bastante o Shell Script para. Ele é muito versátil, né? Dá para muita coisa, hein? É uma coisa incrível mesmo. E ali a gente também tinha que dar manutenção ali no Tomcat, né? Ou seja, escalar o servidor, era MySQL também, a base de dados que a gente utilizava, tinha que fazer tuning das queries, otimizar queries, porque os números, aqueles milhões de page views que a gente tinha no site exigiam isso, né? Que a gente tinha uma query pesada, a gente identificava ela e tinha que resolver. Foi uma experiência muito enriquecedora, assim, da minha primeira experiência profissional, acho que foi muito. Eu achei que tive sorte, peguei logo uma empresa certa, um projeto certo para trabalhar. Era uma equipe pequena, né, uma startup, e foi muito enriquecedor para mim. Aprendi muita coisa ali. E tudo isso ainda tinha que corrigir alguns bugs de CSS, né? E era uma equipe bastante versátil, bastante competente, e eu gostei muito de trabalhar ali. Depois, eu sempre gosto também de aprender alguma linguagem nova que eu não conheço. Eu estou sempre buscando aprender linguagens, e naquele tempo, então, mesmo ali trabalhando com Java, comecei a ouvir falar de Ruby, né? Eu sei que o Ruby já vinha falando de alguns anos atrás, mas em 2009 foi quando eu ouvi falar de Ruby, 2010 ali, e comecei a estudar Ruby por fora, né? Meus estudos, fazia algumas coisinhas e tal, e a coisa
a minha carreira foi migrando aos poucos ali para Ruby, né? Aquilo foi acontecendo, eu não tive um objetivo, mas aquilo foi acontecendo. E depois daquele job, eu fui para um outro trabalhar com Ruby full time na local web, aí em São Paulo também. Trabalhei num projeto bem interessante também, que a gente teve que fazer a reescrita de um legado bastante antigo para um novo tipo de sistema, que utilizava vários ali. A gente nem chamava de microserviços, eram serviços, porque o serviço HTTP. Para alguns puristas de microserviço nem se chama Sim. microserviço, né? Por causa do Uhum. overhead, da rede e tal. Então foi bastante interessante também. Então ali eu tive. Assim que eu cheguei nessa equipe na local web, conheci pessoas ali fantásticas para trabalhar, que eu tenho amizade até hoje, muitos deles. Foi mesmo uma experiência gratificante. Depois ali eu tive que desenvolver também um módulo ali em Java para conversar com SAP. Então tinha um sistema interno SAP que exportava ali algumas funções. Então nós tínhamos que consumir ali aquelas funções. Então a gente utilizava um driver ali para conectar com o SAP. Foi uma experiência interessante. E depois a gente fazia ali serviços, web services em Ruby, principalmente. Algumas coisas ali, bem poucas em C Sharp ali, mas a maior parte tinha Perl também, mas eu quase não mexi eu não mexi no projeto que tinha Perl, mas eu diria que ali eu fui consolidando ali cada vez mais os meus conhecimentos em Ruby, aprendendo com o pessoal que tinha mais experiência, pegando boas práticas, foi ali que eu comecei a ouvir falar sobre testes, sobre uma forma mais ágil de desenvolver, né, as práticas e por aí vai, foi bem interessante. E dali do local web, depois de algum tempo, eu vim para Portugal. Acabou que vim para Portugal, trabalhar também em startup, então acho que a minha carreira toda se resumiria a startups, algumas maiores, outras menores, mas sempre trabalhei em startups e, e sempre voltado para a web. É claro que tudo aquilo que eu fazia não se resume apenas a fazer o cru de web, como a gente conhece, mas também o ecossistema que está à volta daquilo ali, automação, que nem eu mencionei, né? Eu tive um pouco de experiência ali com full text search, ali, mecanismo de buscas, é, é, conversão, algumas rotinas de automação ali com manipulação de arquivos, processamento de texto e por aí vai. Então, é, e foi, então, quando eu cheguei em Portugal, fui trabalhar também numa startup que utilizava Ruby. É, aqui em Portugal, já passei do tempo que eu tô aqui, 8 anos, passei por uma, duas, três empresas, diria. Três, quatro empresas. Então, todas elas eu Contando vim com a que você está atualmente. contando que eu tô atualmente, exatamente. Sempre trabalhando com Ruby, ah, algumas delas eu tinha um perfil mais, eu sempre tive um perfil bastante, é, eu não quero aqui lançar polêmica, mas é aquela cena de full stack. Só que não é bem um full stack, porque eu também não acredito nesse mito do full stack num projeto, ou seja, eu não vejo que isso na prática isso funciona. Uma pessoa que faz tudo num projeto. Não. A pessoa ela pode ter inclinação para uma área específica e depois ela consegue flutuar entre outras áreas ali de uma forma mais simples, digamos assim. Então, isso eu acredito bastante. Agora, o full stack que faz tudo ali é uma coisa mesmo Sim, muito. Pá, eu eu nunca vi isso concordo. acontecendo. Eu Nunca vi concordo isso com você. acontecendo. Eu concordo. Esse tema do full stack, só que puxando um gancho aqui, é um tema um pouco polêmico para algumas pessoas, e quando eu vi também nas outras entrevistas vocês falando sobre full stack, eu me identifiquei ali com alguns pontos, que é o seguinte: como que eu, como que eu vejo, se você concorda, dando o seu ponto, mas como que eu vejo a questão aqui do full stack? Full stack talvez é a pessoa que buscou ali os fundamentos, que sabe como funciona um pouco ali, tipo, algoritmos, estrutura de dados das coisas, sabe como funciona o protocolo de comunicação nas quais ela está trabalhando, por exemplo, HTTP, se for web, entre outras coisas. Ela conhece aquilo, conhece o sistema de deploy, conhece uma esteira, hoje, né, dizendo aqui em CI/CD, conhece toda a esteira de desenvolvimento, mas, quando ela vai para um projeto, talvez aí sim ela vai focar numa coisa. Ela vai ser mais especialista no back-end, ou mais especialista no front-end, ou no mobile, e por aí vai. Então, isso em termos de web e mobile, né? Então, eu diria que é isso. Então, o que eu sempre busquei, então, na verdade, não fui busquei, mas a minha carreira foi se moldando para um perfil mais versátil, mas dependendo do projeto, eu focava numa coisa. E a maior parte dos meus projetos, tanto no Brasil quanto em Portugal, foi sempre mais back-end. Mesmo eu sabendo um pouco de front-end, trabalhei com algumas SPAs, tive contato com React, com Angular, com Backbone, eu trabalhei com Backbone também. Trabalhei em projetos onde tinha que desenvolver até mesmo a tríade JavaScript, CSS e HTML puro também. Então, mas nunca de uma forma muito expert. Então, eu diria que,
embora tenha esse perfil aqui versátil, mas o meu foco sempre foi mais back-end. Ah, e aí depois, na Bugle, quando eu entrei na Bugle, em 2018, eu fui contratado como CTO, então foi também tem sido uma experiência muito, muito interessante para mim, porque ele trouxe alguns desafios enormes que eu não tinha tido, eu nunca tive numa posição de liderança de uma equipe técnica, onde esperavam alguma coisa de mim, os resultados, esperavam ali alguns compromissos da minha parte, foi bastante interessante, porque eu também tive sorte de pegar uma equipe fantástica, espetacular, a adaptação foi muito tranquila. Então, eu aprendi bastante em termos de liderança, eu comecei também a buscar um pouco aqui de literatura nesse aspecto, eu li um livro chamado Debugging Teams, que é espetacular, que ele é um livro bastante curto, e eu acho que é super, super útil para quem também Para quem não está sabe interessado. inglês aí, só traduzir. Debugando seria debugando times em tradução literal, né? Exatamente, É. exatamente. Não, tranquilo. E é bem interessante, porque mostra ali muitos aspectos de como que você consegue liderar uma equipe técnica de uma forma bastante positiva. E então é isso. Então na Bugle eu tenho feito esse papel aqui, bastante técnico, eu diria. Ainda sou uma pessoa muito técnica, então eu faço código no dia a dia. Trabalho sempre nos cartões ali que estão na board para a gente poder trabalhar. A gente faz pair programming quando precisa. Em algumas situações a gente acaba indo sozinho. Então, a gente nunca foi radical, sabe? Tem que fazer 100% do tempo ou não faz de todo. A gente analisa uma situação, aqui vale a pena a gente fazer um pair programming para compartilhar conhecimento, vamos fazer pair programming aqui. Quando a gente sabe que uma coisa é muito boilerplate, muito automatizada, cada um faz o seu ali. Ou até mesmo se tiver que a pessoa estudar alguma coisa, focar numa coisa muito específica, que às vezes a outra pessoa pode até dificultar um pouco, embora duas cabeças pensando ajuda, mas a pessoa tem que descobrir. Então, às vezes, tem que fazer uma descoberta qualquer, e às vezes a gente acredita que uma pessoa sozinha consegue fazer aquele trabalho ali mais de experimentação sozinha, e depois junta com o par, e aí conseguem ali avançar com Ô, aquela ô tarefa. Leandro, só antes da gente ir para a Bugle, né, que é a empresa que você está atualmente, te fazer umas perguntas algumas perguntas do seu dia a dia lá. Como que tá, o que te levou, né, sair do Brasil para Portugal? O que você falou assim, gente, ó, o Brasil não tá mais legal, eu não tô, ou então eu quero, já tenho essa vontade de ir para fora, independente da situação do Brasil. O que te provocou ir para Portugal aí hoje? É. Não teve nada muito forte que me fez assim sair do Brasil no ponto de vista assim, não quero mais ficar aqui. Eu tinha uma ideia muito vaga, assim, no futuro muito distante de um dia ter uma experiência internacional. Eu tinha assim isso em mente. Mas nunca me passou pela cabeça que seria em 2013. Então, 2013 estava ali trabalhando ali na local web, tranquilo ali, a equipe estava feliz. Aconteceu que um colega nosso que trabalhou também na local web, ele veio para Europa, ele foi tava na Bélgica, e a empresa que ele trabalhava ia abrir uma equipe técnica em Portugal. E aí ele mandou e aí eu acho que a empresa na época estava disposta a importar pessoas, eu acho, também de outros países, do Brasil, se fosse o caso, e de certo pedia indicações internas de quem já estava trabalhando na equipe. E eles iam abrir essa branch aqui em Portugal. E, e ele perguntou assim para mim, e eu confesso que aquilo não me passava pela cabeça, eu falei, olha, pode ser interessante. Conversei com a minha esposa na época, a gente tinha um bebê de 1 ano e 8 meses, nem isso ainda, eu acho. E a gente, conversando ali, a gente foi tentando maturar aquela ideia, falou, mas vamos participar do processo seletivo, pode ser uma experiência boa, uma experiência de vida diferente, né? Então foi isso, fui fazendo o processo seletivo, entrevista por Skype, eles passaram um teste técnico para fazer, então foi me enviado um teste para fazer uma coisa ali, uma, diria, uma aplicação web que conectava no GitHub, buscava os repositórios e fazia uma coisa qualquer com eles e mostrava aquilo num front-end ali. Ah, então eu fiz aquilo em É bem casa, tranquilo, né? bem tranquilo. Fiz aquilo em casa com calma ali no meu tempo, mandei o projeto para eles, me preocupei com boas práticas, né? Escrevendo sempre testes, porque, como eu falei, lá no Web eu aprendi bastante isso, então eu adquiri bastante essa mentalidade de escrever testes para guiar a forma como eu escrevo o código. Fui fazendo, acabaram me contratando, mandaram uma proposta e as coisas foram acontecendo, né? Então, eu diria que foi assim, eu não tinha nenhum plano, e a nossa ideia era o seguinte, vamos para Portugal,
vamos experimentar uma experiência de vida diferente. Se não der certo, a gente volta pro Brasil e a vida segue. Eu sempre tive isso em mente. Se não der certo, qual que é o pior cenário? O pior cenário é esse aqui, é ter que voltar pro Brasil. Então, eu fui ciente disso. Então, eu não vim com uma falsa Você não ilusão veio de que não, com deslumbrado um nem nada. Você sonho, tinha exatamente. Eu sempre procuro ser bastante muito pé no realista, chão, né? Isso. muito. E às vezes eu sou tão pé no chão que às vezes até afundo. Algumas pessoas me acham que eu sou pessimista. Mas enfim, é uma coisa que eu tenho trabalhado também, não ser tão pessimista, porque eu tento pensar em todos os cenários possíveis. Tenho que pensar o que vai acontecer se cair uma Mas bomba isso é aqui. bom, cara. Mas isso é bom porque quem É, tende a pensar em todos os cenários possíveis, você elimina o máximo possível de risco para você, né, é, na sua vida, é, cara. A ideia é geralmente isso, não só na questão do trabalho, mas levar isso para a vida também, né? Eu acho é, que é interessante porque eu tenho esse costume também de, olha só, a gente está fazendo isso aqui. Eu tô dando um passo maior, o que que pode dar errado se eu fizer isso aqui? é, Então, eu acho que é importante a gente pensar em tudo, sim, cara. Acho que não é. Eu não vejo como pessimismo. Eu vejo mais como uma precaução. talvez seja isso. O pessimismo talvez é aquela pessoa que ela fica inerte, né? Ela acha que as coisas não dão certo e fica inerte, não faz nada. Isso é verdade. Ô, Então, Leandro. então, Ah, tá. hum, Pode concluir aí. só ia concluir aqui então o raciocínio. Então, quando eu vim pra cá, eu lembro uma coisa que me marcou até hoje, que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida, foi uma frase que meu líder técnico na altura na Locoweb falou, que quando eu fui falar pra ele da proposta que eu recebi para Portugal, que já estava decidido, eu queria uma experiência de vida que não tinha a ver com dinheiro, não tinha a ver com nada, com a empresa, tinha a ver com a minha, agora com esse novo propósito que eu tinha para minha vida, com a experiência de vida que a minha esposa estava alinhada comigo. Então e ele falou assim para mim uma coisa muito importante, que foi, é melhor você se arrepender, né? Porque é melhor a gente se arrepender de algo que a gente fez do que algo que a gente não fez. Eu achei isso fantástico. Eu acho que isso tem me guiado e vai continuar me guiando pro resto da minha vida. Concordo. Concordo. E são Claro que a gente não pode ser oportunidades, né, Leandro? imprudente, E são aquele. oportunidades. Tem um amigo meu que ele fala muito das oportunidades. Cara, tem pessoas que aparecem em oportunidades, muitas oportunidades. Tem outras que não aparecem nem tanto. Tem gente que aparece muitas oportunidades, para outros não aparece tantas. Então, cara, é importante é ter em mente o seguinte: apareceu certas oportunidades na sua vida, você avalia, peraí, essa oportunidade aparece todo dia? Não. Uhum. Então, cara, vamos pegar. Se arrepender, beleza, mas era uma oportunidade que não aparecia todo dia. Cai pra É. dentro. É isso aí, a ideia é mais ou menos essa. O que tem que tomar cuidado também para não ir pro lado da imprudência, né? Que é tomar qualquer decisão precipitada, achar que uma coisa é boa, que outra coisa é boa, e de repente a pessoa acaba se enfiando numa situação, às vezes até pensando que aquilo era um sonho, uma situação um pouco constrangedora, e aí ela fica pensando depois, né? Tipo, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito, também é um pouco complicado. Mas até por experiência familiar também, com algumas pessoas da minha família também, que tiveram alguns prejuízos financeiros e até prejuízos até psicológicos, assim, em termos de decisões erradas. Eu acho que eu, enquanto criança, fui absorvendo essas coisas e fui aprendendo que decisões erradas a gente vai tomar na vida e que, eventualmente, a gente vai errar, todos nós vamos errar, e o que a gente tem que ter, que nem você falou, esse plano B aqui, esse plano de ação para não ficar na inércia. Acho que é a inércia que é o perigo aqui, não é? Ô, Leandro, antes da gente falar da Beagle também, eu lembrei de outra coisa aqui. Fala um pouquinho lá do IATA, né? Que é um projeto interessante que você fez. Uhum, Que você fez uma aplicação web ali do zero, né? From the scratch, sem usar frameworks. É interessante, foi um projeto que você fez. Eu vou até compartilhar lá o link do GitHub do projeto, né? Para quem quiser ver lá o projeto que você fez. Que é interessante do ponto de vista didático, né? Para os iniciantes aí verem, né, como que você desenvolve uma aplicação web ali sem usar frameworks, né, fazendo do zero ali. uhum, legal, obrigado. A minha motivação de fazer o IATA foi, a documentação dele, que eu tenho feito, ele foi totalmente em português, né, o README está em português, que é justamente para tentar trazer um conteúdo em português também para as pessoas que estão começando, para pegar bem quem está no início ali, que às vezes não tem ainda o inglês ainda muito consolidado, então acho que foi esse o meu foco ali também. Ah, e principalmente foi como resolver uma aplicação web do zero, tentando aqui atacar o problema de que o mercado, às vezes nós temos profissionais que trabalham com web, por aí vai, e que às vezes a gente começa trabalhando com um framework. Eu vou dizer até por experiência própria, quando eu comecei com Ruby, eu menti.
Eu comecei com Rails, como quase todo Ruby developer começou com Rails. Então, o Rails é aquela coisa linda. O blog de 15 minutos, uau, um scaffold aqui, eu faço um scaffold, e as coisas, de repente, acontecem, e tem aqui uma aplicação web linda em poucos minutos. Só que aí, na altura, me despertou a curiosidade de saber, ok, mas o Rails é feito em Ruby, então eu quero entender como funciona o Ruby. Eu fui estudar o Ruby mais a fundo, a linguagem, por aí vai. Entender como funciona o mecanismo do Rails. Eu acho interessante os developers que, nesse caso, que trabalham com web, entenderem como funciona a web, o que que, quais são os problemas que um framework resolve. Eu acho que isso é muito importante para ajudar no dia a dia a resolver os problemas, a pessoa saber, então, pelo menos, como buscar uma palavra no Google, como tentar encontrar as respostas, porque a gente não vai ter resposta para tudo, mas saber pelo menos o caminho correto para aquela solução que ela precisa, para não ficar ali dias, semanas, travada numa solução ali, sem saber o que se passa, o que será que é, né? O que será? E às vezes pode acontecer. No mercado, né? Às vezes a gente tem esse risco, todos nós podemos passar por isso, eu acho que é normal, ainda mais se a pessoa ainda não teve uma base muito sólida de computação, de como as coisas funcionam, ou se ela até teve e esqueceu, por exemplo. Então, a ideia do IATA é justamente essa, era montar uma aplicação totalmente web, explicando conceitos desde o networking, do TCP, criando depois, e isso ia sempre evoluindo, né? Depois evoluir o TCP para um servidor HTTP, explicar o que é o HTTP, como que o HTTP entra aqui na história, depois explicar como resolver o problema de mostrar uma página que fosse um pouco mais ali mais padronizada por uma navegação uma navegação melhor na internet, né? Que aí entra a questão aqui do HTML, do conteúdo multimídia e por aí vai. Então foi essa a minha ideia ali. E claro que eu iria também tocar em pontos que são importantes, que eu acho que são importantes para qualquer pessoa que trabalha no projeto, que tem a ver com o processo, que é Continuous Integration, que é a integração contínua, o CI, o CD, que é o Continuous Deployment, como funciona um deploy, e por aí vai, onde que a aplicação vai estar hospedada, como registrar um domínio. Então foi isso que eu tenho feito com o IATA. O IATA ainda está em desenvolvimento, ainda faz algumas semanas que eu não toco nele, mas eu tenho interesse de continuar tocando nele, continuar desenvolvendo coisas para ajudar nesse ponto aqui. Não, bacana. Ô Leandro, e assim, tem um negócio que eu acho interessante que você falou no começo, né, lá na sua apresentação, que muita gente, né, que até os amigos que eu entrevistei aqui no canal e outras pessoas que eu converso também, que já conversei, é que muitos que estão na área hoje, que têm um conhecimento mais avançado, são pessoas que, de alguma forma, desde a infância, tiveram essa paixão de ir para a computação não pensando em dinheiro, sabe? E aí é uma coisa minha, isso aqui é uma opinião minha. Eu acho que essa geração que nós temos hoje de jovens que estão indo para a computação pensando em dinheiro e pessoas que são de outras áreas que estão indo para a computação só pensando em dinheiro, cara, eu acho assim, a tendência é de serem profissionais que não vão dar muito certo no futuro, eles não vão se sustentar dentro das empresas, sabe? A não ser que, igual eu conversei com o Matheus, as empresas realmente querem profissionais com esse perfil, né? Assim, profissionais, digamos, entre somente ali copiadores de código, vamos assim dizer. Porque muitas vezes também essas empresas, um negócio que o Matheus falou que é muito interessante, elas meio que se nivelam pela mediocridade, né? Então muitas empresas aí nesse ramo de desenvolvimento web comercial, muitas querem ali realmente uma mão de obra barata e se o cara não atender, beleza, eu demito ele e contrato outro, sabe? Eu quero um cara aqui que passa num testezinho mais ou menos aqui e vamos bola pra frente. Então acho que assim, esse pessoal que tá entrando com essa mentalidade de pensar em dinheiro, eu acho muito arriscado. Eu acho que computação não é dinheiro, computação é paixão, cara. Eu acho que eu acho que não só computação, eu acho que qualquer área você tem que amar o que você faz. Se você tá indo por dinheiro, cara, eu acho que não é uma boa ideia, não. Entendeu? Concordo, velho. Concordo em qualquer área. Imagina, tentando fazer uma analogia, né? Imagina um médico que entra naquilo só por dinheiro. Você acha que quando ele vai fazer uma cirurgia, vai fazer aquilo com vontade, aquele amor por realmente salvar a vida de uma pessoa ali? É meio, né? É um tema complicado e eu também, é que eu digo por mim também, assim como o Adriano e outras pessoas que
você até já entrevistou no canal, que eu também conheço, assim, no meu network, na minha bolha. Eu sim, eu desde sempre gostei, eu entrei nisso porque eu gostava, sempre gostei de estudar, por conta própria. Há fase da minha vida que eu estudo mais, outras fases que eu estudo menos, mas quando eu estudo porque eu gosto, eu estudo porque eu quero, né? Então eu tô aqui às vezes em casa, com o meu computador, aprendendo uma coisa nova, aprendendo. é, Faz o que, um ano e meio mais ou menos, eu me pegava aqui no computador aprendendo Kubernetes, por exemplo. Porque eu queria aprender aquilo, eu achei interessante, um tema interessante, que na verdade no começo eu queria explorar aquilo, conforme fui explorando, fui vendo como aquilo resolvia os problemas. Isso só para dar um exemplo, né? Aprendendo uma linguagem diferente, Clojure. Quando eu pedi Elixir também, esqueci de mencionar também, eu tive experiência profissional com Elixir também aqui em Portugal. É, e a minha experiência com Elixir foi também igual eu tive com Ruby. Eu trabalhava com Ruby, eu vi Elixir, achei aquilo me saltou aos olhos, tipo, aquilo me chamou atenção e comecei a aprender por fora. Eu lembro que mais ou menos por 2016, quando eu quis aprender Elixir, eu também queria resolver um problema que eu tinha, um projeto que eu fiz, que era para ajudar na identificação ali de algumas operações da Bolsa de Valores de São Paulo, na Bovespa, que hoje é a B3, né? Então eu tinha algumas operações que eu fazia, né, de operações muito específicas com compra de opções e compra das ações e depois liquidar a operação, mas eu fazia aquilo muito manual, então eu tinha um Excel que meu grande e eu fazia aquela análise muito manual. Então, conversando com um amigo meu que ele teve mestrado em estatística, machine learning, ele é muito especialista nisso. Eu conversei com ele me deu alguns insights ali, olha, talvez o que você precisa aqui é de uma rede neural. E eu comecei a aprender. Tô longe eu não sei nada, se 0,001% de machine learning, mas eu comecei a aprender ali sobre um pouco sobre machine learning, redes neurais, fiz um curso rápido ali. E eu comecei a fazer código. Então, na época, aí eu pensei, eu estou aprendendo Elixir, né? Não, mas antes de decidir fazer em Elixir, essa rede neural, eu fiz ela em Python, vi lá um curso, tal, eu comecei a fazer aquilo em Python, aprendi ali um pouco a criar ali, eu posso estar falando besteira aqui, que eu não sou especialista, mas eu lembro que eu criei uma rede ali multicamadas, utilizando forward propagation, back propagation, É utilizando ali o sigmoid, backpropagation, é. Backpropagation utilizando com função de ativação sigmoide, isso. a função de ativação ali, eu utilizei o Sigmod, que é mais simples, não sei se é mais simples, mas pronto, era simples para mim no início, Uhum. e implementei aquilo em Python, só que aquilo demorava, então eu colocava a rede para aprender, aquilo demorava para fazer 300 mil iterações que eu queria que ele fizesse, para poder aprender os padrões que eu queria colocar na rede, demorava muito. Aí e foi quando eu estava dentro do Elixir, eu falei, e se eu paralelizar isso aqui no Elixir? Por que que eu pensei em paralelizar no Elixir? Por que que aquilo, o Python estava me ajudando? Porque eu esbarrei no famoso lock global do Python, assim como o Ruby tem, né? Então eu não conseguia paralelizar aquilo de verdade, né? Talvez eu não fiz certo, porque eu não sou especialista em Python, mas o que que eu fiz? Então em Elixir, como eu estava aprendendo também, então eu dividi aquilo nos processos que ficam dentro da BIM, que o Elixir roda. E os processos são mesmo paralelos, ele vai paralelizar aquilo utilizando o máximo dos seus cores. Então foi o que aconteceu. Então eu fui aprendendo sobre fazer essa rede neural e Elixir ao mesmo tempo. Foi uma experiência muito interessante. Aí depois eu arranjei um trabalho de Elixir, também trabalhei um tempo com Elixir, depois aí com a Bilgo em 2018 acabei voltando para Ruby, né? Mas é uma outra linguagem também que eu fui aprendendo e por vontade, eu fazia isso em casa. Então só para mostrar aqui um ponto, então, que eu aprendi aquilo com vontade. Se eu não tivesse vontade de aprender, se eu não gostasse do que eu faço, eu não ia passar aqui fazendo isso. E eu confesso, eu sempre tive esse perfil de aprender as coisas por fora e custo mental, pra mim, zero. Tipo, quando eu sinto cansado, eu paro. Pronto, sinto cansado, eu paro e fico um tempinho sem. Quando eu não quero, eu nem abro o computador. Mas quando eu quero, eu faço aquilo sem custo mental algum, sem burnout, eu faço porque eu gosto, né? E sem pressão de ter que fazer ou de não ter que fazer. Eu acho que eu diria um pouco aí até dessa questão das pessoas falar se tem que fazer, não coisa fora do horário de trabalho. Eu acho que tem que fazer aquilo que a pessoa acha melhor. E para mim, funciona dessa forma. E agora, aquela questão realmente da parte do dinheiro, eu concordo plenamente que eu acho que é muito difícil se a pessoa está só pelo dinheiro, a pessoa não tem vontade da pessoa conseguir atingir ali alguns níveis técnicos tipo, que vão colocar ela no patamar mais avançado. Há exceções, claro, de pessoa.
sempre há exceções, só que a gente não pode olhar para as exceções, a gente tem que olhar para a média, né? A gente tem que olhar para a média. E eu estou na média, como muitos de nós estamos na média, então a gente tem que. Eu tiro exceção da equação quando eu falo sobre sistemas, eu penso na média. E eu diria que isso tem me ajudado bastante a guiar a minha carreira, essa questão de gostar do que eu faço, né? Não, bacana. Ô, Leandro, e agora lá na Bigo, né, você falou, né, que você tá como CTO lá na Bigo, né, liderando uma equipe. E como é que tá sendo essa liderança lá? Você atua somente na parte de liderança técnica, nas decisões técnicas do que vão ser escolhidas, as tecnologias, as linguagens, os frameworks que vão ser usados, as bibliotecas, ou você também entra na parte de gerenciamento mesmo, de olha, você aloca pessoas para determinadas tarefas e também, tipo assim, lida com negociação mesmo de, olha, você vai fazer essa tarefa aqui em quantos dias, mais ou menos? Aí você negocia prazo com o desenvolvedor, como é que é essa questão aí? Como é que tem sido essa experiência lá? Sim. Ah tá, não, pode ir lá, responde Não, essa aí. pode terminar a E pergunta. tipo assim, é, como é que tem funcionado essa questão de. Você tem tido perrengues, assim, como CTO? Porque você não é o dono da empresa, mas tem uma liderança técnica que é importante, né? E você tem passado por alguns perrengues técnicos? Você já passou por perrengues técnicos e perrengues com pessoas também aí? Como é que tem sido essa experiência aí? Tá, então vamos uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta que é sobre como que é meu dia a dia, né? Se eu lido com a questão de liderança técnica, sim. Então, a gente, eu atuo nessa linha de frente, fazendo bastante é, aquele que é o famoso R&D, né? Que é o Research Development, no dia a dia, para a gente experimentar ali, fazer algumas experimentações, ver o que que cabe aqui na nossa stack, o que que não cabe, é, por qual caminho a gente pode seguir, mas sempre eu tenho uma forma de gestão, e já aproveitando a segunda pergunta, se eu entendi bem, foi a parte, se eu faço gestão de pessoas, é isso, né? Acaba que tem que fazer um pouquinho de gestão de pessoas também. Como a gente não tem, é uma startup, a nossa equipe é pequena, e como não tem um engineering manager para fazer esse papel aqui, então acaba que é um pouco eu também. E também fazendo ali a ponte com o produto, com a nossa product manager, né? Tentando, trabalhando no roadmap. Então, eu diria que as minhas atribuições principais ali são essas, que é a liderança técnica ali da arquitetura, né? A, a, a gestão ali também da equipe e também a participação no roadmap do produto, porque acaba querendo ou não, isso tem impacto. Então, meu foco principal, agora resumindo em uma frase, é tentar garantir com que a, a solução técnica acompanhe a necessidade do negócio, em todos os aspectos possíveis, sempre levando em conta, então, levando em conta que alguns valores que são eh, segurança, segurança é muito primordial, e a qualidade do software. A gente tenta colocar sempre isso como, eh, eh, como ponto-chave para a gente poder tomar as nossas decisões, qualquer decisão que a gente toma, né? E com isso a gente vai moldando ali. Eh, Diria isso sobre essas perguntas. Não, bacana. E sobre o Não, perrengue, pode. né? Aham, isso. Sobre o perrengue, sim, já tenho passado por muitos perrengues técnicos, e se eu entendi o que você quer dizer por perrengue, é dificuldades ali no dia a dia, não é? Isso é Alguma as dificuldades que você momento passa ali. ali com pessoas, com tecnologia também, né? Às vezes tem alguma É, coisa que é difícil lá para você, alguma coisa que até você fica com dificuldade para fazer, de vez em quando sim, aparece esses esses testes chatos, alguma coisa assim, um bug chato para resolver, alguma coisa assim. sim. Os bugs chatos, sim, eles acabam sempre aparecendo eventualmente para resolver. A gente tem aqueles momentos ali de aflição que a gente tem que resolver e tal. Mas eu diria que, assim, desde o início, quando eu entrei na Bugle, eu tive um desafio enorme, porque eu não tinha nunca trabalhado numa posição de liderança técnica, né? Sempre fui um mero developer. E quando e foi interessante porque isso exigiu com que eu saísse bastante da minha zona de conforto. Como eu disse, eu já gostava de estudar, mas isso fez com que eu aprendesse muito mais coisas daquilo que que eu não sabia, inclusive. Eu tive que, por exemplo, operações. Eu sempre sabia mexer em servidores, pronto. Sempre tive alguma experiência ali, uma experiência bastante, sempre ali na tangente, né, com Linux, mexia em servidores do Linux, fazia SH, manutenção de servidores, mexia um pouco na Amazon e por aí vai, mas poucas coisas.
Ali não, ali me exigiu realmente, porque como acaba que eu tenho que ter me cuidar das operações, eu tive que aprender muita coisa, principalmente nessa parte da nuvem, né? Gerenciar as aplicações na nuvem, sistema de deploy, e, e acabou que no começo as coisas ali eram muito manuais. Então, muita coisa era manual. A arquitetura já era boa do código, assim, eu diria que nós temos ali esse projeto, alguns projetos ali, Rails, bem consolidados, atualizados. Eu cheguei lá em 2018, já era o Rails 5, que era ótimo. Então, a gente sempre, em termos de arquitetura, eu nunca tive grandes perrengues, eu diria. Aquilo era só ir mantendo. Mas as operações foram onde aqui exigiu muito aqui do meu esforço. E automatização, pronto, automação, porque eu não tinha muita automação. Então, acabei por, junto com a equipe, e também, como eu disse no começo, a equipe é fantástica, a gente sempre trabalhou em conjunto, a tentar criar um processo ali quase 100% automatizado. Não diria 100%, mas de forma com que aquilo seja escalável, no sentido de pessoas e com que a gente não fique ali bloqueado, que as coisas não fiquem bloqueadas em mim, que seja a pessoa que faz o deploy, a pessoa que faz os merges, não. Então, a gente acabou por desenvolver um processo. Posso falar sobre o processo rapidamente? Pode sim, com certeza. O nosso processo basicamente é o seguinte: nós temos uma demanda, então a Product Manager todo dia participa com a gente das nossas daily meetings, a gente sempre conversa. Então a gente tem ali um cartão que está na board, que já está no backlog. Eu pego aquele cartão, e como eu disse, eu faço código no dia a dia. Então eu não sou daqueles CTOs que se afasta e fica longe, só quer saber de reunião. Não, eu estou ali no dia a dia fazendo código. Sim, Eu de vez em gosto. quando você pega uma feature, ele não, essa feature aqui pode deixar que eu desenvolvo ela, até porque até precisa ter mais coisa pra fazer também, né, cara? Ficar só parado lá Exato, também exato. estudando o dia inteiro não dá também, né? Exatamente. Claro que no começo eu tive muito, muito desafio com a automação, como eu disse, na, Sim, na, na aí você parte de teve, é operações. aquela curva de aprendizado que você tem, mas É, depois que você estabilizou, tranquilizou ali, aí beleza, agora eu posso pegar umas coisinhas pego aqui pra bugs para fazer. corrigir, exato, Sim, bugs para corrigir, algum spike ali, uma prova de conceito para experimentar uma coisa que a gente precisa para resolver um problema do produto. Eu atuo muito nessa parte, assim. E, então a gente, então como que é? Eu pego um cartão, mas antes de pegar o cartão, a gente, em termos de produto, o produto espera com que a gente dê uma estimativa sempre daquilo que tem que fazer. Só que a gente pega aquilo que tem que fazer, a gente busca o mínimo de informação possível, então a gente tenta aplicar um conceito bastante ágil aqui, aquela mentalidade ágil do feedback constante, das iterações pequenas. A gente pega aquele mínimo de coisa, faz algumas perguntas, tenta entender e vamos fazer um spike técnico. Então ali a gente vai fazer mesmo, a gente vai fazer código, às vezes até código que vai ser jogado fora, para poder entender o negócio e poder até apresentar de volta para o produto algumas limitações técnicas, ó, até onde a gente consegue chegar. Então a gente muito, não são todos, diria, mas diria que boa parte do tempo nosso a gente trabalha dessa forma. E depois que a gente dá essa estimativa, aquilo vai para o backlog, aquilo fica na board, e a gente trabalha. Depois o card passa por um code review, por request, e eu não sou o ponto centralizador, todo mundo faz review de todo mundo. É uma coisa bastante. É, 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 ela é através de todo o time, né? Fugiu a palavra agora. Depois que faz o code review, esse cartão ele fica numa fila para ir para um ambiente de homologação, para staging. O deploy é feito, né? O deploy é feito para staging. Depois de staging, aquilo é testado. Quando aquilo é testado, se ele é aprovado, ele já depois ele passa para master e em master acontece o deploy para produção, né? Ou se ele é reprovado, ele volta para correção. A gente sempre tenta trabalhar ali um cartão por vez, então o developer tentar sempre estar focado numa coisa. A gente não acredita que fazer várias coisas ao mesmo tempo garante qualidade. Como eu disse, a gente preza concordo com bastante você. qualidade, então Concordo com quando a gente você. foca numa coisa, Sim, foco é tudo, né, cara? foca é tudo. Foca é tudo. Então a gente investe em testes automatizados. Esse deploy para produção ele é automatizado, no sentido de que quando vai para massa acontece um deploy. Então esse é o nosso processo assim como que ele funciona atualmente, né? Ô Leandro, mas e a questão, é uma coisa que eu vejo você falando muito, né, nas redes sociais e eu acho muito importante a questão da confiança junto com a equipe. E eu acho que você passa, né? Você gosta. Eu acho que é seu estilo não ser centralizador. Seu estilo é mais de se descentralizar mesmo, né? Passar a mesma responsabilidade para a equipe, né? Exatamente. Essa é uma forma de liderança que eu tenho desenvolvido, que eu nem sabia que eu tinha esse perfil, mas eu já tinha esse perfil como developer, para falar a verdade. Eu sempre gostei de trabalhar em equipes onde eu pudesse ser mais autônomo
nas decisões, em que realmente todos pudessem confiar uns nos trabalhos dos outros. E é ali que a gente tenta fazer trabalho na Birgo também. Então, eu confio na equipe, a equipe confia entre si, não há microgerenciamento de querer saber o que a pessoa está fazendo, que horas que ela começou, não há nada disso. Aqui é a confiança no trabalho, autonomia para a pessoa tomar as decisões que ela precisa tomar, para a gente poder trazer discussão técnica, trazer soluções e pensar ali, muitas vezes até junto em equipe, em como resolver ali algumas situações. É claro que em determinadas situações a gente precisa, até mesmo enquanto equipe, tomar uma direção específica para desbloquear ali um determinado assunto, um tema, né? Mas no geral, eu acredito que o que mais importa para uma equipe desenvolver código, software de qualidade é a confiança. Para mim, isso é um pilar. Para mim, isso é um pilar. A confiança, não ter microgerenciamento e transparência. No caso aqui, a transparência aqui acabou por sendo quando a gente acabou implementando aqui o conceito de que todo mundo já está habituado, que é o code review, né? Que quando você faz o código só para você, demora para subir e não há aqui code reviews e só depois de muito tempo que vai tentar integrar o teu código com o código do colega, acho que aqui falta transparência também. A transparência aqui é justamente eu colocar o meu código à prova. Então, mal eu faço o primeiro commit, já abro o pull request, tá ali a prova ali, quem quiser fazer review, faça, traga soluções, né? Eu acredito bastante nesse tipo de cultura, né? Ô Leandro, e no caso, que algumas coisas que eu tenho visto nas redes sociais, é, duas coisas que eu vou te perguntar uma primeiro, questão das dailies. Como é que vocês lidam com as dailies aí? Porque tem muita reclamação sobre as dailies nas redes sociais, mas essas reclamações sobre as dailies, elas são justas pelo que você vê? Essas reclamações são justas ou não? Olha, resposta curta é não sei dizer. Eu já fiz até algumas piadinhas ali sobre a dele, às vezes já agora eu também uso o Twitter até para fazer algumas piadinhas ali, colocar um pouco de Não, ironia, super normal, até descontrair, porque tem para que ser, descontrair. ó, o negócio não é seriedade, né? Não, O não, pessoal que quer seriedade em tudo não dá. não, seriedade é no trabalho. Twitter ali eu não tô pra ser sério o tempo todo, não. Claro que a gente tem limites, né? Mas eu diria que essa parte das dailies é um pouco complicado. Eu já trabalhei em projetos onde a daily era prazerosa, trabalhei em projetos onde a daily era horrível. Então é muito difícil dizer. Onde eu trabalho atualmente, as nossas dailies a gente já experimentou alguns formatos, o formato assíncrono, o formato textual. A gente já fez bastante experimentação. Uma daily de 15 minutos ali, cortar ali e tal. Mas é, a nossa equipe adquiriu ao longo do tempo uma sinergia muito, muito positiva, eu diria. A nossa deles, elas até esticam um pouco às vezes, mas é porque a gente está falando sobre coisas que são importantes e que todos estão interessados. Sim, mas você não acha que muitas vezes a daily existe e existe a necessidade de convocar a daily às vezes pelo gerente ou pelo líder técnico por causa de egoísmo? Vou te explicar o porquê. Uhum, Porque olha só, muitos desenvolvedores querem chegar ali e ficar dentro da toquinha ali, ó. Sentei ele no uhum, computador e tô fazendo a minha, não quero conversar com ninguém. Não vou perguntar nada para ninguém, qualquer dúvida que eu tenho, vou no Stack Overflow, vou no Google, pesquiso em outros sites, vou no GitHub e busco ali e tento resolver meus problemas. Se o cara não tivesse esse tipo de atitude e fosse pro amigo dele do lado, cara, você tá podendo me ajudar aqui rapidão? Fora da dele. Você tá podendo me ajudar rapidão? Aqui, eu tô com esse problema aqui, cara. O que você acha? Você acha que esse caminho que eu tô indo tá legal pra resolver ou não? Cara, eu acho que se tivesse mais comunicação das pessoas assumirem, mostrarem o que estão fazendo, exporem seus problemas, suas dificuldades, eu acho que ajudaria muito, entendeu? Só que eu acho que muitas vezes o cara fala assim, nossa, se eu chegar e falar com esse cara aqui que eu não tô conseguindo resolver esse problema, que eu tenho que ir no Stack Overflow, no Google, o cara vai falar mal de mim. Não, o cara todo dia chega pra mim e vai pensar assim, não, esse cara todo dia chega pra mim e fica me pedindo ajuda, esse cara não sabe programar. Acho que muitas vezes as pessoas pensam assim. E eu, na minha visão, eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que, cara, se você vai numa pessoa que tem mais conhecimento que você e a pessoa pensa, eu acho que ela não vai pensar dessa forma, eu acho que ela vai fazer o máximo pra te ajudar. Pelo menos é assim que eu penso, né? O que você acha? Algumas pessoas sim, outras não, né? Esse que é complicado. Quer dizer, a gente não sabe como que vai ser, ainda mais num projeto novo que a gente vai trabalhar num projeto novo e não sabe como que vai ser a abordagem ali de todas as pessoas, de cada uma com a sua particularidade.
é um pouco complicado. Eu concordo, eu diria, eu tenho um perfil bastante, assim, de aprendizagem mútua, ou seja, aprender junto ali, tirar dúvidas, sentar, fazer pair programming. Eu diria que numa cultura assim, as deles acabam sendo até meio que desnecessárias. Mas às vezes a dele também, ela pode ser importante ali, ou seja, mesmo numa cultura assim, onde as pessoas se conversam, não se fecham numa toca, e tem ali essa cultura bastante é, 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 aqui forte de compartilhamento, né? Mesmo assim, às vezes, uma daily pode ajudar as pessoas ali a entenderem o contexto das outras coisas, para quem tem interesse. É um tema bastante complicado. Eu gostaria de ter maiores respostas para isso, mas é muito difícil. É bastante difícil mesmo. Você falando dessa questão de aprendizado em pares, né, de pair programming e tudo mais, eu acho assim, Leandro, eu tenho uma preocupação, eu gosto de pair programming, tá? E gosto de todo o trabalho que ele é feito em grupo. Eu gosto de Uhum, trabalhos em grupo. uhum, E uma coisa que eu percebo na faculdade é que os alunos, né, gostam de fazer trabalho em grupo. Você fez faculdade, você deveria ter na sua época diversos trabalhos que foram feitos em grupo. tive. E eu também tive na minha época de faculdade, lembro, né, lembro com muito prazer os trabalhos que eu fazia em grupo com os meus colegas, né, o tanto que a gente estudava junto em grupo antes de prova, né, trabalhos de programação que a gente fazia juntos. E eu acho que a faculdade traz muito isso. E essa é uma preocupação que eu tenho. Essa geração agora que está entrando para a TI agora, principalmente essa que vai ser modelada no ensino remoto, que querendo ou não, por mais que o professor passe e trabalhe em grupo no modelo remoto, eu acho que ainda vai ter algumas falhas, porque nem todo mundo às vezes pode participar naquele horário, talvez tenha essa questão da restrição de horário, porque querendo ou não, por mais que tenha faculdade presencial, uma hora vai estar todo mundo na faculdade ali. Então junta a equipe ali para pelo menos naquele momento da faculdade fazer. Então assim, eu creio que essa pandemia pode criar essas individualidades de pessoas que trabalhem menos em grupo, sabe? Assim, é uma visão que eu tenho. Eu não sei é, se isso não estou afirmando, não estou falando que isso é Uhum. um absolutismo. É só uma visão, é uma análise empírica, né, que requer estudos para ver se realmente isso vai afetar o desenvolvimento em pares ou não. Tem uma outra coisa que eu vi muito nas redes sociais, que eu estou vendo muito no Twitter os desenvolvedores reclamando, é sobre live coding, que é programar com alguém te olhando. Então, por exemplo, eu vejo muitos desenvolvedores e desenvolvedoras reclamando o seguinte: olha, quando eu faço uma entrevista que eu tenho que programar ali e o cara me olhando programando, eu travo, congelo e não consigo fazer nada. Eu concordo que realmente a pessoa vai travar, tem gente que tem problemas aí de timidez e tudo mais, mas e uma vez que a pessoa. Porque tem uns que reclamam em relação à entrevista, tem outros que reclamam em relação a pair programming ali, de estar programando junto com alguém na empresa. E em relação a isso na empresa, sabe? Essas pessoas que têm esse bloqueio, o que, é que pode ser feito? O que, é que você acha que pode ser feito, talvez, para que, tanto na questão dentro da empresa e em entrevistas, o que, é que você acha que pode ser feito para as pessoas perderem esse bloqueio de ter esse medo de programar ali sobre a supervisão de alguém tá olhando? Não tô falando de live coding em Twitch, tá? Uhum. Em streaming, não. Tô falando de live coding em entrevistas dentro da empresa, né? Num pair programming ali. O que, é que você acha? Olha, é uma pergunta interessante. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade em se expor a forma como pensa, a forma como trabalha, isso é normal. Eu acho que trabalhando num projeto onde nós temos ali claramente pessoas que têm esses perfis diferentes, eu acho que é deixar as pessoas à vontade, eu diria. É, por isso que eu acho que numa equipe que faz o XP ali, by the book, né, tipo, segue a cartilha, e que faz pair programming 100% do tempo, essas pessoas mais introvertidas ou que têm mais dificuldade em se expor, vão ter dificuldade em se adaptar numa empresa assim. Então, eu acho que é uma questão aqui de procurar o projeto com que vai se adequar melhor, talvez. Cada empresa vai ter as suas particularidades, vai ter a sua cultura. Então, eu acredito que numa equipe que o pair programming não é uma coisa mandatória, como é o nosso caso, não é algo que tem que ser feito 100% do tempo, há alturas em que a gente faz mais, há alturas em que fazemos menos.
é respeitar. Um exemplo às vezes a gente tá fazendo pair, estamos fazendo pair ali, e um dos developers, um de nós ali, pode falar, olha, eu tô cansado, epa, será que a gente pode continuar o pair amanhã? É bem assim, e isso é completamente ok. Como que a gente vai continuar trabalhando aqui e fazer isso se a pessoa tá com a mente cansada já? Não vale a pena, não vale a pena. Então, eu acredito bastante nessa coisa também. Se a pessoa não tá à vontade, ok. Eu acho que isso é super ok. A pessoa não tá. Eu não quero. Não consigo fazer pair. Eu acho Concordo. que há espaço. Há Não, espaço. e hoje eu até li uma thread no Twitter de um cara, esqueci o nome dele. Eu até já vi ele lá na bolha. Eu acho que é. Ah, cara, eu não lembro, eu esqueci o nome dele. É um cara mais assim, um mais velho já, em termos de idade, mais sênior em idade. E ele falou, cara, que descobriu que tava com burnout. Não sei se você chegou a ver essa thread no Twitter aí do cara que falou que tava com burnout, né, síndrome de burnout, cansaço extremo. Aí ele procurou ajuda médica, chegou para a empresa dele, né, abriu o jogo primeiro para a esposa e falou que estava extremamente cansado. Ela o recomendou falar com a empresa, ele abriu o jogo para o RH, a empresa abraçou, deixou ele 2 semanas dentro de casa, desde que ele apresentasse um atestado médico. Ele apresentou, ficou 2 semanas dentro de casa. E aí, cara, ele começou a meditar, né? Começou a fazer as técnicas dele para melhoria mesmo do, do status mental dele. E aí, e também abriu o jogo com a equipe, que o abraçou. E ele falou justamente essa questão do cara que você falou que fala que, ó, tô cansado, quero dar uma parada. Ele chegou e falou isso com a equipe: olha, gente, eu tô com esse problema. E aí ele tem horas durante o dia que ele ainda dá o burnout nele, né? Que a mente dá aquela estafa. Ele fala com a galera: pessoal, ele interrompe em qualquer momento, a equipe está sobre alerta e fala: gente, eu preciso parar. Às vezes ele nem fala, ele simplesmente só sai, a equipe já sabe o que está acontecendo. Então, achei interessante isso dessa questão dele ter aberto, né, o jogo e a equipe ter abraçado dessa forma. Eu achei muito interessante, cara. É, porque talvez a pessoa, não é que ela não queira fazer pair nunca na vida. Às vezes ela tá numa fase boa, para ela ele não vai adiantar muito fazer o pair, vai atrapalhar. E, nesse caso, ela vai trabalhar em tarefas que não exigem tanto pair. Que também pode ser ok. Aquela sua questão também que você falou sobre o live coding, a preocupação aqui da pandemia, fazendo com que as pessoas se isolem, também é uma análise empírica, né? Também eu iria por essa análise, né? Eu acho que ela faz sentido porque é, querendo ou não, a gente, na nossa empresa, a gente faz pair remoto, em chamada remota, quando a gente precisa, mas não é igual estar presencial ali. Cansa, tá com isso aqui, horas a fio, cansa. Então, e acaba que as pessoas acabam preferindo mesmo se isolar. É uma coisa mais natural, eu diria. É difícil. Eu acho, claro que existem empresas, essas remote friendly, remote first, que tentam implementar isso desde o início, onde as pessoas se adaptam. Só que eu acho que nesses casos, eu não sei se, eu não conheço nenhuma empresa que tenha esse equilíbrio de ser remote first e ter uma cultura de pair programming ali um pouquinho mais É, acima da média. Acho que é sim. bem difícil conciliar essas duas coisas também. Eu acho que essas questões, claro, igual eu falei, né, são empíricas. Eu acho que aí precisaria de um grupo de pesquisadores irem em várias empresas e verem se é, os desenvolvedores eles estão mais propensos ou não a desenvolver pair programming e também ver como que está a qualidade dessa programação em pares também nas empresas, né? Eu acho que é uma questão que pode ser observada também. Eu acho que tem nicho para ser observado aí. Beleza. É verdade. Eu queria só fazer um adendo sobre a questão do burnout, que você falou esse tema aí, que eu mencionei no começo lá sobre a questão do meu aprendizado, não ter gerado um burnout. Eu queria fazer um ponto. Eu acredito sim, o burnout existe em termos profissionais, ou seja, eu posso trabalhar numa empresa que exige tanto de mim que eu entre em burnout. Então, assim, mas se a pessoa faz aquilo que gosta no tempo livre dela, eu acho que, eu não sei se aqui é tanta margem para ter o burnout. Geralmente, se a pessoa está em burnout, não é tanto por causa disso, porque a pessoa gosta de fazer aquilo no tempo livre, Talvez mas um mix talvez de uma empresa fatores. que Ou então, mix de um mix de fatores, fatores também. Ou então também, é, sabe o que pode ser, Leandro? Isso foi um negócio que eu acho que eu conversei e foi com o. Acho que foi com o Léo, cara, que a gente conversou sobre isso. Que é você querer assumir mais responsabilidades do que te demanda. Então, por exemplo, cara, você sabe que seu foco é back-end.
Não, foi com o Sérgio que eu conversei isso. Eu falei, Sérgio, mas e se os caras... Que o Sérgio ele trabalha só com o front-end dos jogos lá na EA. Aí ele falou comigo assim, eu falei, ô Sérgio, mas e se você quiser trabalhar... E se os caras falaram, não, você pega o back-end agora? Ele falou, cara, eu não pego, não pego. Porque eu não vou conseguir, cara, é muita responsabilidade pra mim. E ele nem pega o front-end de uma feature completa de um jogo. Ele pega uma parte muito pequena de uma feature. Porque ele falou que para pegar uma feature completa, mesmo sendo só o front-end ou sendo só o back-end, para pegar uma feature completa é um cara sênior. Ele falou, cara, eu não consigo pegar uma feature completa no front-end. Então, assim, eu acho que muitas vezes o que pode causar burnout, mesmo o cara amando a área, eu acho que tem a ver com o cara pegar uma responsabilidade maior do que a perna dele. Às vezes vão falar, olha aqui, ô Leandro, você é aqui, sei lá, júnior, mas nós vamos te promover aqui para sênior, porque você tem demonstrado um bom trabalho, e você vai pegar agora toda essa funcionalidade aqui, tanto o front-end quanto o back-end, e vamos te dar esse salário. Aí muitas vezes o cara fica com medo de falar para a empresa não, com medo de ser mandado embora, com medo de criar um mal-estar, né? Falar um não é sempre uma coisa chata, aí o cara abraça. Aí, cara, pode dar problema, porque ele fala, cara, eu não tô aguentando, tá me sugando demais, eu não tô aguentando fazer, cara, o meu trabalho, é muita coisa pra mim, é muita coisa, cara, aí o cara, já era. Agora adiciona isso, esse ponto que você tocou é mesmo fantástico, por quê? Agora adiciona isso a pessoa que já se compromete bastante no trabalho dela, e também ela se compromete nas redes sociais, ela ganha ali uma quantidade razoável de seguidores e ela se começa a se comprometer com coisas, com projetos, com parcerias, com live codings, com não sei o que lá. Eu acredito que a pessoa também ali pode chegar um momento que, opa, pera lá. Concordo, concordo. Eu não me comprometo tanto é, eu diria que eu gosto de aprender, tô sempre aprendendo, eu tenho interesse em começar a live coding, só que assim, eu me conhecendo, eu sei que eu não vou me comprometer com as pessoas, fazer aquele compromisso ali que tem pé. Do Yata, por exemplo, já faz algumas semanas que eu não pego nele. A não ser que tenha até alguma empresa te patrocinando, né, Leandro? Por exemplo, sua empresa te patrocine pra isso. Porque o meu caso lá, eu tenho canal, mas o que acontece? O meu canal, ele serve pro meu trabalho. Porque, por exemplo, o que é melhor? Eu ficar fazendo um monte de aula síncrona com todas as turmas, por exemplo, de compiladores e LFA e ficar repetindo os conceitos ali, ou eu deixar aquilo ali armazenado para os caras irem e consultar e eu fazer as minhas aulas síncronas para eles tirarem dúvida. Eles vão lá, assistem o vídeo e falam, não, beleza, na aula síncrona vamos tirar dúvida com o professor. Aí aquilo ali me ajuda no meu trabalho, nas disciplinas que eu ministro. Agora, eu concordo plenamente com você, se fosse um negócio, eu estou trabalhando como desenvolvedor numa empresa e eu tô me comprometendo com live, já tô cheio de coisa no trabalho para fazer. Ainda vou chegar em casa à noite, fazer live coding, em vez de eu dar aquela descansada, dar aquela meditada, aquela relaxada, assistir um filme, eu tô enchendo a cabeça com coisas ali. Cara, eu acho que é um negócio um pouco complexo. Isso é verdade. Eu me conheço bastante nesse aspecto, eu sei quando eu tô já no limite ali, eu nem ligo o computador, então, tem épocas que eu tô com a minha cabeça boa, falo, vou sentar aqui um pouquinho, vou aprender uma nova coisa, vou aqui fazer alguns experimentos e por aí vai. Ou tem épocas que eu só quero mesmo ver um filme ali, sentar ali com a minha esposa, com meus filhos, pegar uma pipoca, fazer a sessão de cinema, eu sou bastante a favor disso, sem me comprometer, sabe, sem compromisso, que eu tenho que fazer isso, tenho que terminar aquilo, tenho que fazer, eu tento não me comprometer muito, eu sou uma pessoa, até na minha vida pessoal, eu tento, porque senão, além de embora ser, é até incongruente, incongruente porque, pronto, desculpa. Não, é porque além de você ter uma rotina no trabalho, você acaba criando uma rotina fora do trabalho. Porque imagina, não, velho, eu terminei o trabalho, não, peraí, agora eu tenho uma outra rotina de rede social, cara, calma, entendeu? Não. Comigo não funciona. E eu não sou uma pessoa de rotinas. É até incongruente isso, porque tenho 3 filhos, sou casado, mas acabou que eu queria um estilo de vida que a gente não tem muita rotina mesmo. Tem que ter rotina, claro, porque eu tenho meu compromisso de levar os filhos na escola, buscá-los na escola. Mas já não basta essas rotinas. Rotina do trabalho, eu vou criar mais rotina ainda, compromisso aqui, aí eu vou surtar. Exatamente, eu acho que isso aí eu concordo plenamente com você. Eu também não sou muito de criar rotina, não. As minhas rotinas são as padrões, que não tem como fugir. Padrão. Agora eu vi que tem, por exemplo, o pessoal agora tem muito uma onda de
tem essa moda também de criar rotinas. Tipo assim, o pessoal fica criando aquela rotina exatamente daquele mesmo jeito todo dia. Tem gente que leva o cachorro para passear na rua todo dia. Eu levo no dia que dá. Tem dia que não dá, cara. Eu não vou levar então. Mas na maioria dos dias eu levo. Então, assim, eu acho que criar rotina, muita rotina em É. excesso. Opa, perdão, só voltando aqui. Então, eu acho que criar muita rotina em excesso aí. Peraí, perdão que ficou meio. Uhum. Ficou, como é que se diz? Redundante. Então, eu acho que criar muitas rotinas é ruim. Eu acho que Uhum. criar muitas rotinas não é algo positivo aí pro, É, pra ninguém, né, cara? Acho que assim, pra é. ninguém, né? A falta de rotina é ruim também, porque a pessoa não consegue seguir muitos caminhos ali, a pessoa fica um pouco perdida, a falta dela, desorganizada. E eu também, eu não acredito em desorganização também, acho que desorganização é ruim em todos, em vários aspectos. Eu tento não ser desorganizado, mas, como você falou, ah, muita rotina acaba até estressando, cria ali uma tensão ali, que ao longo do tempo, dos anos, isso realmente afeta. Ô, Leandro, e como é que tá. Como que tá sendo aí essa. Na verdade, nem é como tá sendo. É, como que é ser um desenvolvedor brasileiro aí em Portugal? Como é que foi. Como é que é ser um brasileiro aí em Portugal, né? Desde quando você chegou aí, como é que você foi recebido nas empresas, nas equipes? Como que é a vida de brasileiro aí em Portugal, na área de TI, né? O desenvolvedor brasileiro aí. Uhum. Dizendo pela minha experiência, foi sempre boa. Eu sempre tive boas relações com os portugueses, com pessoas de outros países também, que é muito comum você trabalhar com pessoas com francês, ali, com inglês e por aí vai. Então, eu sempre tive uma relação bastante amigável, eu diria. Nunca tive qualquer tipo de discussão ou qualquer problema ali por causa de porque eu sou brasileiro. A questão, agora, de forma geral, assim, em termos de Portugal, é claro que todo país tem ali seus problemas com xenofobia e por aí vai, pessoas que são, mas eu nunca tive problema diretamente comigo, assim, na pessoa, e sempre tive sorte de trabalhar em lugares onde as pessoas eram sempre cordiais, educadas, respeitosas, e, e eu diria que Portugal, de uma forma geral, é um país que me recebeu, e eu gosto de estar aqui, né, tô aqui há 8 anos, então as coisas foram acontecendo, eu não planejava estar aqui 8 anos, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui ainda, mas tudo aquilo foi acontecendo, e eu não tenho o que falar ruim dessa parte aqui. Ou seja, eu me adaptei bem. Eu acho que se eu me adaptei bem, mais pessoas também podem se adaptar. Eu não quero dizer que todas as pessoas vão ter o mesmo tipo de experiência. Algumas pessoas podem passar ali algumas dificuldades, que a gente ouve falar, a gente fica sabendo, e que às vezes para a pessoa aquilo cria um trauma tão grande, ali, uma coisa tão. Fica desapontada, e que a gente entende. Mas, no geral, eu vejo que as pessoas aqui, os brasileiros que trabalham em Portugal, é, é, daqui, das pessoas da minha bolha, né, que eu conheço, é ok. É super ok, é super tranquilo trabalhar aqui em termos de aceitação, em termos de como que vai adequar aqui os dois tipos de cultura, como que vai adequar aqui os tipos de conversas e por aí vai. Eu falo assim, pela minha experiência própria. Eu, quando eu fui para Portugal, tirando a questão de visual mesmo, né? De você olhar e saber, não, peraí, eu tô na Europa aqui. A infraestrutura visual que eu vejo de prédios, de ruas, né? De construções é um nível europeu. Mas assim, tirando isso, e também transporte, que é diferenciado, tirando isso eu me senti no Brasil, porque a comida é parecida, você tem aquela identidade assim com o Brasil, a comida é muito parecida, né? Ah, essa comida com caldo, igual a gente tem aqui, um caldinho, alguma coisa. E também a língua, né? A língua é super tranquilo. Tirando lá na Ilha da Madeira, porque os caras tem hora que eles falam muito rápido, então você tem que pedir para eles falarem um pouco lento. Lá na Ilha da Madeira eu achei um pouco. Eles falam muito rápido, aí tinha hora que eu não entendia. Uhum. Mas tirando isso, no continente eu já achei super tranquilo. Achei bem tranquilo mesmo. Mas é interessante, né? Pela sua experiência que vive aí, é bem interessante. Ô Leandro, agora perguntinha bônus.
que você pretende? Não sei se você já pensou nisso, você fez esse exercício. O que você pensa aí para você daqui a 10 anos? Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Olha, eu diria que daqui 10 anos eu já vou estar com mais de 40. Ah, eu diria que eu vou estar. É um tema complicado. Eu já conversei com alguns amigos também que já estão com seus 30 e poucos anos, seus 40, assim tal. Eu acredito que a pessoa, conforme ela vai ficando mais velha na área, né, é, talvez é mais vantajoso ela buscar ser muito especialista numa parte muito específica e tentar ser expert naquilo. Talvez é isso que eu vou tentar fazer. Por quê? Querendo ou não, o mercado está sempre aí, né? As pessoas novas estão chegando e uma pessoa de 45 anos vai, às vezes, concorrer com uma vaga com uma pessoa de 25, de 22. E a gente não pode negar essa realidade que acontece no mercado, não é? Sim. Não sei se você concorda com Novinho, isso, mas é uma concordo. realidade. Novinho com sangue nos Então, olhos ali. E não dá para exato, subestimar os novinhos, não. Pode ser que tenha não vários dá, claro que novinhos não. bons. E aí chega o novinho ali com sangue Absoluto, já nos era. olhos. Não, não tem filho, não tem nada, quero trabalhar 30 horas por dia, que você sabe Exato. os caras trabalham pra caramba, não, 30 horas por dia dentro da empresa e papapá, papapá, né? É, e é uma geração cada vez mais multitask, velho. Você viu? O pessoal faz um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não faço. Não sei se é por causa da geração, mas eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você vê um pessoal novo, pá, que faz várias coisas ao mesmo tempo ali, faz deploy ao mesmo tempo, que faz o teste, que fiz até uma piadinha com um amigo meu também no Twitter aí. Então, assim, meu filho, ele faz coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto ele tá negociando skin na plataforma de jogo, ele tá vendo um vídeo, um gameplay ali, conversando com os amigos dele, tipo, três coisas ao mesmo tempo eu não consigo, Sim, não, né? minha filha é a Então, mesma assim, coisa, mesma coisa. exatamente. E assim, você está fazendo esse tipo de pergunta para uma pessoa que tem 34 anos. Então eu diria que com 44, eu espero que eu vou estar, talvez, aqui mais sênior do que eu estou hoje, né? Com mais experiência, e que onde eu vou querer, talvez eu vou querer aqui ajudar, se o mercado ainda tiver nisso, ajudar aqui em alguns processos nas empresas. Eu acredito que entre a era, essa era, 10, 15, 20 anos, eu acho que uma coisa que vai estar sempre presente no mercado é processo de software. Vai ter sempre ali um processo quebrado que precisa de arrumar, um processo que precisa ser melhorado. Eu acho que talvez é aí que eu vou querer atacar. É, Parte, talvez, operações, automatizar. Então, eu diria que eu sempre gostei de automatizar, que nem a minha primeira experiência com o JavaScript, e eu diria que eu vou querer cada vez mais focar nessa parte de automatizar, pegar uma empresa que o processo está quebrado, é tudo manual, as pessoas não se entendem, e eu tentar ajudar com a minha experiência ali. Então, assim que eu me vejo daqui 10 anos, talvez. ô E Leandro, não, ou então, e também aliado a isso, talvez, focado numa área específica que eu ainda não sei. Também não sei. Eu sou uma pessoa, eu tenho dificuldade em fazer um planejamento a longo prazo, assim, pensar como que eu vou estar lá na frente. Eu vou vivendo a vida. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero para agora, mas para mim é difícil saber em 10 anos se eu vou estar ou com machine learning, se eu vou querer. Pode ser que no meio do caminho eu falo, não, agora eu quero aprender machine learning é sério, quero ser especialista em data, quero ser um data scientist. Pronto. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que eu tenho também um interesse em aprender mais sobre jogos. Eu tenho pouca experiência com jogos. Então eu queria aprender C++ para aprender ali o engine de jogos ali, consolidar alguns fundamentos ali de matemática para eu poder desenvolver e ajudar. Talvez pode ser esse o caminho, também não sei. Então sim, eu acho que na nossa área, quem tem muito conhecimento não fica parado, não. Sempre vai ter muito conhecimento e experiência, sempre vai ter vaga, cara. Isso aí é tranquilo. Leandro, e para quem tá começando, para os jovens aí que tá entrando, pessoal com 21, 22 anos aí que estão acabando de formar, o que que você deixa de dica aí pros formandos? olha, a dica Ou para quem tá que eu entrando na área deixo também, né? Que não é que para quem não está que entrando, para quem tá entrando e que não tem faculdade, né? Que que tem eu fiz faculdade. meio que uma segregação aqui na pergunta, mas também corrigindo para quem também não tem faculdade está entrando, né? Para quem está começando, tanto quem tem faculdade quanto não tem. Mas olha que cabia aqui talvez duas dicas diferentes. São dois perfis diferentes. Falando para o pessoal que está saindo da faculdade, eu diria que é tentar. Eu acredito bastante, pessoalmente, tá? E também uma visão muito empírica da experiência que eu tive. Eu acredito bastante que a pessoa que está começando no mercado júnior, ele tem que tentar aqui ser bastante versátil. Essa palavra versátil eu gosto de usar ela, que é aquele profissional em T. Não ficar focado só numa coisa. É claro que naturalmente a pessoa vai gostar e se especializar numa coisa, não tem como ser bom em tudo. Isso é impossível. Então, e a pessoa tentar entender como funciona o todo e não escolher, quero estudar só front-end, só React, então quero estudar só back-end.
só Go, ou não sei o que lá. Se a pessoa vai focar no back-end, era interessante era também buscar conhecer como que funciona um framework no front-end, como que funciona a comunicação HTTP ali, como que as coisas vão parar no browser, como que o browser renderiza as coisas, o que que é uma SPA, o que que ele está fazendo com ela, agora que estamos ouvindo bastante sobre server-side rendering também, tentar entender, aprender sobre isso, mas não ser especialista, porque é back-end, mas tentar entender para poder até, num bate-papo ali no dia a dia, conversar com o front-end ali e estar no mesmo patamar ou patamar parecido, ou conversarem, chegar numa conclusão técnica. Não sei se você concorda, e também o contrário também é verdade, um front-end tentar entender o que está acontecendo no back-end, Claro que tem que né, entender. saber o Você que está não acontecendo precisa por de trás. trabalhar, mas tem que saber o que É, está acontecendo. isso é diferente do full stack que a gente vê que é a pessoa que é especialista em tudo, mas que na prática, a gente sabe que full stack não existe, não tem como ser bom em tudo, eu não consigo ser bom em tudo. Eu vou ter um foco numa coisa. Eu posso até entender como que funciona o Angular, mas eu não sou especialista em Angular. Lá na empresa tem uma pessoa especialista em Angular, que faz coisas que eu não consigo fazer, né? Meu foco é mais back-end, é mais operações. E mesmo assim, eu não sou especialista ali muito forte em operações, né? Então, assim, então, eu diria que para uma pessoa que está iniciando, que já tem um fundamento da faculdade, tá fresquinho com as matérias aí na cabeça aí, algoritmos e por aí vai, que também a gente, ao longo dos anos, vai esquecendo, e convém praticar, não é? Ao longo do tempo, até para poder resolver problemas no dia a dia, e que, já tocando nesse tema, sim, a gente precisa de algoritmos no dia a dia, eu tive que usar em diversas situações da minha carreira, mesmo fazendo web, tive que recorrer aqui a algoritmos, a estrutura de dados, entender um pouquinho como elas funcionam, ou até revê-las, né? Eu não lembrava, mas eu sabia que, ó, talvez aqui vai me ajudar, pesquisava, refrescava aquilo na minha memória e aplicava. Matemática, alguns conceitos de matemática também ajudam aqui. Uh, então, eu diria isso, de forma geral. Tentar, no começo, buscar versatilidade, e depois se focar. Eu acredito que ao longo da carreira, conforme a pessoa vai ficando cada vez mais sênior, talvez é vantajoso buscar uma especialização muito mesmo focada naquilo. Porque depois ela não vai conseguir concorrer com o pessoal mais novo. Vai ser mais difícil. Não é que não vai conseguir, mas vai ser um pouco mais difícil. Sim, sim. Essa é a minha visão empírica que eu tenho nesse momento. Pode mudar, não sei, mas E isso tanto diria para isso. quem já tem faculdade quanto para quem não tem faculdade. Isso. Aí, para quem não tem, exatamente, para quem não tem faculdade, que ainda não viu aqueles fundamentos que uma pessoa que acabou de fazer tem, eu diria que, ok, a pessoa fez um curso, um bootcamp, pronto. E eu acredito que existem bootcamps e bootcamps, há aqueles que são bons e aqueles que não são bons. É, é, então, assim, eu não vou dizer quais, mas eu acredito que um bom bootcamp é um bootcamp que investe ali numa boa cultura, que ajuda as pessoas que estão fazendo aquele curso ali a terem boas práticas, a entender sobre a esteira de desenvolvimento, praticam boas práticas de testes. Então, eu acho que isso é um bom bootcamp, que ensina mesmo a prática do dia a dia, resolver conflitos do Git, como que trabalha num projeto de verdade. Isso é um bom bootcamp, né? Só dar um curso ali, fazer a ferramenta, é, é, mas pronto. Então, eu diria que para essas pessoas, conseguir um emprego, por exemplo, às vezes a pessoa até conseguiu, tá em vias de conseguir, estudar aquilo que ela se propôs, que se ela quer focar no back-end, quer focar no front-end, não tentar focar em várias coisas ao mesmo tempo, que aí, nesse caso, para essa pessoa é mais difícil buscar essa versatilidade, tentar focar, mas depois de algum tempo de experiência, talvez um ano, alguns meses, eu não sei dizer também, aqui é difícil precisar aqui quanto tempo, né? Mas quando a pessoa se sentir confortável, achar que ela já está ali, e que ela já está mais confortável naquela ferramenta, naquele framework, e ela acha necessidade de buscar os fundamentos. É por isso que eu tenho tentado, é isso que eu tenho tentado fazer com o IATA. O IATA também é para atacar esse público também que já está ali, já tem até um ano de experiência, ou um pouco mais, mas a pessoa, tá bom, fiz React até hoje. Como que funciona HTTP? Entendeu? Então, assim, são essas coisas que a pessoa depois tem que buscar. E que vai ser mais difícil longe do ambiente acadêmico. Claro que o ambiente acadêmico corta atalhos aqui e a pessoa depois vai ser um pouco mais difícil para ela. Ou ela depois decide, ok, agora eu vou fazer uma faculdade aqui no meu período noturno, aprender aqui fundamentos, fazer uma faculdade, ou vai ter um caminho um pouquinho mais, assim, longo para poder absorver aquilo que ela precisa. Ou tentar ir sob demanda, né? Agora eu preciso entender mais sobre HTTP, tá? Então vou focar aqui em HTTP. Preciso focar mais sobre databases, banco de dados. Vou aprender sobre banco de dados, como funcionam relacionamentos, como que funciona aqui a questão de índice, qual a importância dos índices numa tabela, qual a importância de uma tabela de ligação, normalização dos dados, por aí vai. E tudo isso ajuda, talvez, ela no dia a dia depois a resolver os problemas e não ficar bloqueada ali, essas coisas. Eu diria isso. Então,
até aqui, já aproveitando um gancho para falar sobre essa questão, eu até fiz um tweet esses dias, com a minha opinião, eu fiz uma thread, falando sobre o que eu achava sobre fazer ou não faculdade. Então, eu acredito que a faculdade, ela é um atalho, ela vai te ajudar aqui a entender algumas coisas que vão te ajudar ali no dia a dia. Mas aqui há exceções, né? Pessoas que são autodidatas, como eu disse no começo, eu tiro da equação a exceção. Para mim, eu foco na média. A média, eu acho que precisa, sim, de ter ali um conhecimento um conhecimento de fundamentos, né? Precisa ter os fundamentos ali bem consolidados para poder não sofrer tanto no dia a dia, eu diria. Senão vai sofrer um pouquinho mais. Não é que é impossível, né? Então a pergunta é, precisa fazer faculdade? Talvez não, mas ajuda muito, né? Sim, sim. Então, eu diria isso. Faculdade ela não vai te deixar o fodão, né? Isso aí é uma coisa que a gente sempre conversa jamais. aí no canal. Mas ela te força a estudar. Quem tá entrando na faculdade vai ser forçado a estudar porque o professor tá passando a matéria ali. Então você vai ter que correr atrás para estudar. Então você vai pelo menos sair dela vendo um pouquinho de cada coisa. E depois você tem maturidade para correr atrás quando você terminar. Você vai ter mais facilidade para correr atrás. Até porque você já sabe, você não tá cru começando a ler aquele conceito ali. Você fala, não, isso aqui eu já vi na faculdade. Eu não tô cru lendo isso aqui. Eu sei separar conteúdos. Porque imagina, porque né? Trabalhar, imagina uma pessoa... Para trabalhar com isso... Desculpa, porque para trabalhar com isso, a pessoa precisa aprender a estudar. Acho que é muito importante. E a faculdade ajuda muito nisso. Talvez, às vezes, um curso rápido não ajuda a pessoa a aprender a estudar. Talvez ela vai percorrer um caminho mais longo para chegar nesse ponto. E é o que eu falei também na thread. Se a pessoa já tem faculdade em outra área, eu diria que às vezes o cara não precisa fazer faculdade de computação, porque a pessoa talvez naquela faculdade que ela fez, ainda mais se for engenharia, uma área exata, ou até uma coisa que exigiu dela um pensamento mais ali científico das coisas e de buscar ser mais autodidata, talvez ela já vai ter a mente mais ali preparada para conseguir aprender conceitos fundamentos de computação por conta própria ou fazendo cursos. Existem diversos sites, não sei se eu dou spoiler aqui, mas existem diversos sites que poderia indicar para as pessoas. Pode indicar. Fundamentos e por aí vai. Pode indicar. Fora o seu canal, né? Fora o canal do Adriano, que é ótimo em conteúdo em português. Tem ali um site que eu sempre gosto de ir também de vez em quando para buscar e consolidar fundamentos, é o Coursera. Então, aprender algumas coisas bem interessantes ali. Tem o Khan Academy também, que tem ali muitas coisas interessantes sobre matemática, sobre computação no geral. E ali também tem outras áreas também. É um site bastante versátil também. Eu gosto bastante do Khan Academy. Inclusive, meu filho, o professor dele passou exercício de geometria do 4º ano para fazer no Khan Academy. Muito bom, sensacional. Quando eles estavam na pandemia agora aqui, que estava em confinamento, foi bem interessante. Tem o Khan Academy, tem tem uma lista aqui, deixa eu só, eu acho que eu compilei aqui. Tem o Udacity também, é bastante interessante. Eu já fiz alguns cursos no Udacity. O Open Classroom, que são os cursos da Stanford. É isso, eu acho que são... Se muita coisa boa. Tem Free Code Camp também, que eu acho bem legal, eles têm uma iniciativa boa. Os caras fazem uns live codings lá de 4, 5 horas e joga bruto no YouTube. Então, assim, você realmente está vendo as dificuldades do cara ali, não tem cortes. Eles têm diversos vídeos dessa forma lá, né? A maioria dos vídeos vai pegar lá e, 12 horas programando direto, os caras postam. Eu acho isso legal, cara. É uma iniciativa bacana que eles têm. Se a pessoa autodidata, ela está preparada para esse tipo de aprendizado, acho que ela consegue tirar bastante coisa ali. Mas eu diria que a média, focando agora de novo na média, acho que a média vai se beneficiar, sim, de ambiente acadêmico. Sim, eu sempre levo na média. Meu primo, mas o meu primo conseguiu, é hacker sem fazer faculdade. Tá, seu primo, exceção, não é? Exatamente, a maioria são exceções, perdão, a minoria são exceções. Exato. Então, quando a gente vai dar essa opinião até em público, assim, para as pessoas que são opiniões até, às vezes, polêmicas, eu procuro falar, a média, eu acho que a média é isso. Se o seu tio faz isso, né, é o seu tio. Então, e uma coisa interessante também que eu tenho visto bastante no Twitter, que eu gostei bastante, que é o Learn in Public, que é aprender em público. Eu achei bem interessante. Então, eu estou vendo ali bastante gente que está começando na área há pouco tempo e que está ali se expondo. Isso é muito interessante. Eu acho isso fantástico. Eu também acho.
ela já tem um feedback imediato ali, uma pessoa pode ali opinar, falar alguma coisa, às vezes ela pode até nem concordar, pode ser uma coisa que não faz sentido, pá, mas só o fato de se expor e estar ali conversando, é até uma forma da gente até ter esse networking em período de pandemia, porque antes disso, o nosso networking era onde? Em conferências, né? Você ia naqueles meetups e tal, aí você fazia o seu networking no geral, agora não, né? Você vai fazer aonde? Né? Sem No muitas Twitter, né? conferências. Eu acho que o No Twitter é. Twitter, E é até eu legal, também. isso, você tem toda a razão, e assim, é até bom que motiva a pessoa, né? Às vezes você coloca ali para uma pessoa que está começando, ela se motiva, né? Então acho que isso é muito interessante. Leandro, acho que é isso, ó, já está chegando aí no nosso tempo regulamentar aí que a gente tem para entrevista, cara. Eu gostaria de agradecer muito aí sua participação. Foi muito bacana o bate-papo. Eu aprendi muito, né? Eu aprendo muito com as conversas e eu acho que quem assistir também sempre vai aprender e vai ter uma ideia legal, né? Que você falou como que é sua rotina aí, não tem muito mistério em relação a trabalhar em Portugal e no Brasil. Então é isso, cara. Você quer deixar umas últimas palavras aí pro antes de se despedir aí? É isso aí. Eu agradeço bastante também o convite que você fez, foi uma honra participar. Eu acho que esse conjunto de entrevistas que você começou a criar no canal, acho que vai enriquecer bastante aqui a comunidade. Eu acho que a gente tem que compartilhar esses vídeos. Eu vi a entrevista do Sérgio, eu vi a do Léo, a do outro Léo, a do Kiko. Eu achei super interessante, super enriquecedor para todos nós, em todos os níveis. É, eu acho que você tem feito um ótimo trabalho nisso. Eu agradeço o convite de ter participado, né? E isso, e a mensagem que eu deixo para o pessoal é essa: quem puder focar nos fundamentos e buscar um pouco a versatilidade aí, eu acho que é um caminho interessante a seguir, depois focando numa coisa, né? Não, É muito o que eu bom. diria. Não, eu que agradeço, Leandro. Então é isso. Pessoal, muito obrigado, Leandro, valeu. Muito obrigado mesmo por ter participado e até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, até mais.